Olá pessoal, meu nome é Rafaela Cordeiro, eu sou nutricionista esportiva, trabalho com reeducação alimentar e este é o Fica a Dica. Bom pessoal, hoje mais uma vez eu vim falar sobre alimentação infantil, a pedido de muitas pessoas. Tá? Aqui, trouxe novamente eu trouxe 6 exemplos. Eu poderia trazer inúmeros, 1000 exemplos, mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, para conseguir aí atingir a todos vocês. Hoje em dia a gente está bombardeado, pelos alimentos multiprocessados, com bastante açúcar, pelos industrializados e estão sempre sendo vendidos como se fossem muito bons para nossa saúde e especialmente para nossas crianças, Então é sobre isso que eu vim falar. Alimentos que são vendidos para a alimentação infantil, mas que não tem nada de bom para esse público e também para a gente, para nós adultos, tá? Então vamos começar aqui, pelos néctares, que são os famosos sucos de caixinha, Dentro dos néctares, que são realmente devem ser chamados, tem em torno de 30 a 50% de suco. O restante é água e aditivos que dão cor, por exemplo, ao suco de uva, que dão sabor, que são os aromatizantes. Então, assim, de poucos nutrientes contém ali. Não esquecendo da quantidade de açúcar, que é enorme que tem numa caixinha dessa. Para comparar, todo mundo sabe que refrigerante faz mal. A quantidade de açúcar que tem numa caixinha dessa de néctar é muito parecida com a quantidade de açúcar que a gente acha numa lata de refrigerante, tá? A mesma quantidade de refrigerante, para ser mais preciso. E aí a pessoa fala, nossa, mas é tão prático. Não, a ideia é essa, é ser prático para ser vendável. Mas, gente, vamos fazer suco natural? Por que não mandar para a escola ou para o lanchinho de passeio, levar um suquinho natural numa garrafinha térmica tipo essa, ou numa garrafinha comum dentro de uma bolsa térmica? A justificativa é sempre, mas suco natural tem que ser tomado na hora. Sim, este é o ideal, mas ainda assim é melhor carregar um suco natural para tomar depois do que tomar essas propostas aqui. Lembrando que essa versão aqui que eu comprei, ela ainda é uma versão light, Mas ainda assim, mesmo sendo light, tendo uma redução na quantidade de açúcar como se propõe, ou mesmo tem alguns que até nem tem açúcar, ainda assim tem muito aditivo químico aqui, como eu disse, que dá cor, que dá sabor, Mais uma vez, não justificando o consumo. É sem dúvida nenhuma, gente, suco natural. Não tem? Dê água. Próximo, doces, balas, A criançada, aí as pessoas acham que por ser criança pode comer bala, é criança, não. É aí que se engana, porque é na infância que a gente começa a adquirir hábitos que a gente vai levar para a vida toda. E é sabido que o açúcar gera um vício. Então, doces, balas, pirulitos, são coisas que não devem ser oferecidas para crianças, especialmente até os 2 anos de idade. Muita gente oferece desde cedo. Não deve, não pode. Essa criança vai criar esse hábito desde cedo e depois, mais tarde, vai ser difícil de mudar, ok? Além de provocar cárie, que todo mundo sabe aí que é uma grande preocupação. Batata, Proposta aí, fritura e riquíssima em sódio. Olha para você ver. Então, assim, uma combinação bombástica. E eu já vi crianças comendo um pacote inteiro deste. Esse aqui ainda é um pacote pequeno, tem pacotes maiores, E no dia a dia eu vejo isso de forma muito comum. Não pode. A quantidade de sódio aqui extrapola a necessidade de sódio que essa criança precisa, tá? Biscoito recheado, Lancheira de escola, passeio, muita gente manda isso aí para as crianças. Mais uma vez, uma bomba calórica, cheia de açúcar e cheia de gordura. Não tem nada aqui, nada de bom, no sentido do valor nutricional do alimento. As pessoas gostam, é saboroso, não vou mentir. As crianças adoram, acostumam-se com o paladar doce, que é muito fácil de acostumar e também de viciar, e aí acabou. Não aceitam biscoitos simples, não aceitam pães, tá? Então, quer dar, por exemplo, o biscoito para o seu filho? Ainda assim, biscoito é uma coisa meio questionável, mas então opte pelo simples, tá? Aqueles, por exemplo, de maisena, são coisas bem menos piores, digamos, do que os biscoitos recheados. Aqui, presunto.
né? Família dos embutidos. Em 2015, a OMS fez um alerta para que reduzíssemos o consumo da família dos embutidos, que o presunto é um membro dessa família, por causa do câncer de intestino, ok? Esses embutidos contêm muito sódio, que vem como corante, que dá essa cor rosa, e como conservante, né? Eles têm muito sódio na composição. Então, mais uma vez, um alimento muito comum aí na dieta das crianças, né? Para rechear um sanduíche, para mandar para a escola, por exemplo. Não tem nada de legal aqui nessa proposta que justifique o consumo. Dica para substituir essa família aqui dos embutidos: queijo, gente. Queijo Minas fresco, queijo cottage. Faz um sanduichinho assim e manda para a criança e dá para a criança na hora do lanche, né? Vai estar contribuindo aí com cálcio, com proteína, sim, de bom valor biológico, diferentemente dessa proposta aqui. E por último, eu trouxe aqui a respeito, já que eu estou falando de alimentação infantil, eu trouxe uma curiosidade. O mel não faz mal para crianças. Só que a questão é o seguinte: crianças com menos de 2 anos não podem consumir mel. E tem muita gente que não sabe disso. Por quê? Porque pode haver aqui uma contaminação por uma bactéria, que esta criança ainda não tem um sistema imunológico maduro o suficiente para combatê-la. E aí, se isso acontecer, pode ser muito grave, podendo levar até a morte, tá? Então, mel só a partir dos 2 anos de idade. Aí sim, por que não adoçar uma frutinha com mel, adoçar um iogurte natural com mel, alguma coisa assim, que é uma proposta muito mais legal do que os açúcares refinados. Bom, pessoal, eu trouxe aqui 6 exemplos, poderíamos ficar aqui o dia todo falando de inúmeros outros exemplos, né? Mas tem que ser aos pouquinhos mesmo. Importante lembrar que todas as propostas industrializadas ou muito processadas, ou elas têm muito açúcar, ou elas têm muita gordura, ou elas têm muito sal. E é muito mesmo, porque a ideia é essa, é fazer com que esse alimento tenha crocância, palatabilidade, sabor, para que a pessoa goste e compre bastante, tá? Sei que é muito difícil, né, ficar sem utilizar os alimentos industrializados no nosso dia a dia. Hoje em dia realmente está bem complicado, mas a gente precisa tentar. Especialmente essa alimentação das crianças, né? Que aí hoje tem inúmeras crianças obesas, já com colesterol alto, né? Então a gente precisa se preocupar sim com a alimentação delas desde cedo, porque como eu já disse, se não preocupar com a alimentação na introdução de alimentos, que é na infância que começa, vai se tornar um adulto problemático e cheio de doenças, tá? Como consequência de um hábito que ele adquiriu quando ele conheceu a alimentação. Bom, pessoal, essa era a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Mamães, papais, vovós, compartilhem com seus amigos. Assim vocês ajudam outras pessoas a se alimentar melhor também. Tchau, tchau e até a próxima!